chamado da floresta. Sou Caio, um biólogo especializado em ecossistemas florestais. Passei anos estudando fauna e flora, viajando para os lugares mais remotos do Brasil. Mas nada me preparou para o que encontrei na floresta do Roncador, no Mato Grosso. Essa região é cercada de mistérios, luzes no céu, sumiço de pessoas, lendas indígenas sobre seres que vivem sob a terra. Mas sempre tratei isso como folclore. Minha missão era simples: estudar o comportamento de uma espécie rara de morcego que só aparece durante certas épocas do ano. A primeira noite. Cheguei ao local no início da tarde, acompanhado de 2 guias locais, Jorge e Miguel. O acampamento estava montado próximo a um riacho, cercado por árvores altas que pareciam dobrar o céu sobre nós. Na primeira noite, fui acordado por um som estranho, algo entre um lamento e um grito abafado. Saí da barraca e encontrei Jorge, que fumava um cigarro na beira da fogueira, olhando para a escuridão da mata. "Ouviu isso?" perguntei. Ele assentiu, tragou o cigarro e soltou a fumaça devagar. "Aqui tem coisa, doutor. A gente respeita, mas se quiser ir embora, ainda dá tempo." Ri, achando que ele só queria me assustar. Não acredito nessas histórias. Deve ser algum animal. Jorge apenas balançou a cabeça. Algo me observava. Durante o dia, explorei a floresta com Miguel. Encontramos sinais dos morcegos, mas algo mais chamou minha atenção. Árvores estavam marcadas com símbolos estranhos, como espirais e figuras humanoides alongadas. Miguel olhou para elas e murmurou algo em tupi-guarani. "O que significa?" perguntei. "Aviso, para não entrar." Ri novamente, mas dessa vez com menos convicção. Ao voltarmos para o acampamento, senti uma presença. Era como se algo nos seguisse, se movendo entre as sombras. Cheguei a ver uma silhueta alta, mas quando pisquei, não havia nada. O chamado. Na terceira noite, tudo mudou. Acordei de repente, sentindo um frio cortante. A fogueira tinha se apagado. Jorge e Miguel não estavam em suas barracas. Levantei, chamando por eles. Nada. Então ouvi uma voz vindo da floresta. Era baixa, sussurrada, e parecia dizer meu nome. "Caio, Caio." Meu sangue gelou. Peguei minha lanterna e apontei para a mata. No meio da escuridão, vi algo. Uma figura alta, de pele pálida e olhos enormes e fundos. Suas pernas eram compridas demais e os braços pareciam esticar para tocar o chão. Fiquei paralisado. A coisa inclinou a cabeça, como se me estudasse. Depois, abriu a boca e um som horrível saiu. Um grito que não era humano, mas parecia conter vozes dentro dele. Saí correndo. A fuga tropiquei em raízes. Bati contra troncos, mas continuei correndo. Minha única intenção era sair dali. De repente, vi luzes entre as árvores. Era o nosso acampamento. Mas quando cheguei, ele estava destruído. As barracas rasgadas, os equipamentos espalhados. Jorge e Miguel nunca foram encontrados. A única coisa que restou foi meu relato e as marcas na floresta. Desde aquele dia, nunca mais voltei ao Roncador. Mas às vezes, à noite, ainda ouço meu nome sendo chamado. A Casa dos Sussurros. Em 2014, Gabriel e sua esposa, Mariana, mudaram-se para uma casa antiga em uma cidade do interior de Minas Gerais. O imóvel era espaçoso, com um quintal grande e árvores frutíferas. Mas algo naquela casa parecia estranho desde o início. Na primeira noite, enquanto desfaziam as caixas da mudança, Mariana sentiu um calafrio estranho ao passar pelo corredor. Ela ignorou, mas ao entrar no quarto, viu Gabriel parado em frente à janela, olhando fixamente para o quintal. "O que foi?" ela perguntou. "Achei que vi alguém lá fora", respondeu ele, franzindo a testa. Mariana olhou pela janela,
mas tudo o que viu foi o velho balanço enferrujado se mexendo levemente. Os primeiros sinais. Nos dias seguintes, eventos estranhos começaram a acontecer. Mariana sentia como se estivesse sendo observada. Sons de passos eram ouvidos no corredor à noite, mas ao verificar não havia ninguém. Uma vez, enquanto tomava banho, ouviu um sussurro bem perto do ouvido. "Saia!" Ela gritou e saiu correndo do banheiro, chorando. Gabriel tentou acalmá-la, dizendo que devia ter sido o vento. Certa noite, Gabriel acordou com um barulho de arranhões na parede do quarto. Ao acender a luz, viu que Mariana estava dormindo, mas suas unhas estavam ensanguentadas, como se tivesse arranhado a parede no sono. O mais assustador era que as marcas de arranhões não estavam apenas perto da cama, mas também no teto. Ele sacudiu a esposa. "Mariana, o que está acontecendo?" Ela acordou assustada, sem entender nada. Quando viram as unhas dela cobertas de sangue seco, Mariana começou a chorar. O homem do quintal. Certa noite, Gabriel estava voltando do trabalho quando viu, pelo retrovisor do carro, uma figura parada em frente à casa. Era um homem alto, de terno preto, imóvel como uma estátua. Gabriel parou o carro e olhou melhor, mas quando piscou, a figura desapareceu. Ao entrar em casa, encontrou Mariana chorando. "Ele estava aqui dentro, Gabriel", disse, tremendo. "Quem?" "O homem de preto. Ele estava no corredor. Eu vi pelo reflexo do espelho." Gabriel sentiu um arrepio gelado na espinha. Algo estava muito errado naquela casa. A descoberta sombria. Eles decidiram investigar o passado da casa e foram à prefeitura. Depois de algumas pesquisas, descobriram que a casa pertencia a um homem chamado Antônio Vasconcelos, que morou ali nos anos 1950. Ele era um juiz temido, conhecido por sua frieza e métodos brutais. Os vizinhos antigos contaram que Antônio foi encontrado morto dentro da própria casa, sentado em uma cadeira no corredor. Seu rosto estava congelado em uma expressão de terror, como se tivesse visto algo horrível antes de morrer. Dizem que o espírito dele nunca foi embora, contou um senhor idoso, baixando a voz. Quem mora naquela casa ouve sussurros. O encontro com o desconhecido. Naquela noite, Gabriel e Mariana decidiram dormir na sala, com todas as luzes acesas. Mas, por volta das 3 da manhã, o ambiente ficou gelado. O ar ficou denso. De repente, ouviram passos no corredor. Lentos, pesados. Eles congelaram. As luzes começaram a piscar e um sussurro baixo ecoou pela sala. "Saia!" Os dois se levantaram de um pulo e correram para a porta, mas ela estava trancada. Quando Gabriel tentou destrancar, sentiu um frio insuportável atrás de si. Lentamente, virou a cabeça e viu, refletido no espelho da sala, um homem alto, de terno preto, parado atrás deles. O rosto era pálido, os olhos fundos e sem vida. A figura levantou a mão e apontou para Mariana. Ela gritou e desmaiou. A fuga. Na manhã seguinte, ao acordar no chão da sala, Mariana estava pálida e coberta de suor. Gabriel não pensou 2 vezes. Pegou algumas roupas, jogou-as dentro do carro e eles foram embora. Eles nunca mais voltaram àquela casa. Alguns meses depois, souberam que a casa havia sido demolida. Mas os vizinhos diziam que, mesmo com o terreno vazio, ainda ouviam sussurros à noite. E você? O que faria se um espírito quisesse que você fosse embora? A casa do casebre abandonado. Daniel sempre teve um espírito aventureiro. Desde pequeno, gostava de explorar matas, cavernas e ruínas antigas. Aos 25 anos, decidiu visitar um sítio de um amigo próximo, Lucas, que ficava em uma região isolada no interior de Minas Gerais.
O local era rodeado por uma densa floresta e tinha poucas casas por perto. A estrada de terra parecia se estender ao infinito, e a única iluminação noturna vinha da lua e das estrelas. O plano era passar o final de semana lá, longe do caos da cidade. O que Daniel não sabia era que aquela viagem se tornaria uma das experiências mais aterrorizantes de sua vida. A primeira noite, o chamado. Logo ao chegar, Daniel sentiu algo estranho no ar. O clima parecia pesado, e a casa de madeira onde ficariam tinha uma aparência antiga e desgastada pelo tempo. Lucas explicou que a propriedade já pertencia à sua família há mais de 80 anos e que, no fundo do terreno, havia um casebre abandonado que ninguém usava há décadas. Na primeira noite, enquanto conversavam na varanda, Daniel ouviu um som distante vindo do casebre. Parecia um chamado, como um sussurro que ecoava na escuridão. "Você ouviu isso?" perguntou ele. "O quê?" Lucas respondeu, franzindo a testa. "Alguém chamou. Parece que veio daquela direção." Daniel apontou para a trilha que levava ao casebre. Lucas ficou sério. "Não vá até lá." O tom de voz de Lucas fez Daniel sentir um arrepio na espinha. "Por quê?" "Porque tem algo lá dentro." Daniel riu, achando que o amigo estava apenas tentando assustá-lo. Mas quando olhou nos olhos dele, viu que Lucas não estava brincando. A segunda noite. O rosto na janela. No dia seguinte, Daniel passou boa parte do tempo explorando a floresta ao redor do sítio. Ele encontrou riachos, árvores centenárias e pegadas de animais silvestres. Mas algo parecia estranho. Em vários momentos, sentia-se observado. Quando voltou para a casa, ao anoitecer, encontrou Lucas sentado à mesa, pálido e com um olhar inquieto. "Você foi até o casebre?" perguntou Lucas. "Não. Por quê?" "Porque vi alguém te observando da janela enquanto você se afastava." Daniel sentiu o estômago revirar. Talvez tenha sido um reflexo. "Eu sei o que vi." Era um rosto pálido, sem expressão. Mas o que mais me assustou foram os olhos, completamente negros. A terceira noite, o horror no casebre. Na terceira noite, Daniel não conseguiu dormir. Algo o incomodava. Uma curiosidade quase insana o consumia. Ele precisava ver o casebre com os próprios olhos. Por volta das 2 horas da manhã, pegou uma lanterna e saiu da casa sem avisar Lucas. Caminhou pela trilha silenciosa, onde apenas o som do vento e dos grilos preenchia o ambiente. Ao chegar perto do casebre, notou que a porta estava levemente aberta. Seu coração acelerou. Ele sentia que não estava sozinho. Iluminou o interior do casebre com a lanterna e viu móveis antigos, cobertos de poeira. Mas então, um som veio do canto do cômodo. Algo rastejou no chão, rápido demais para ser humano. Daniel congelou, a lanterna piscou e, por um breve momento, ele viu uma figura magra, de pele acinzentada e olhos completamente negros, o observava. O rosto era desprovido de qualquer emoção. E então, a coisa falou, mas sua boca não se mexeu. "Você não deveria estar aqui." A voz não parecia humana, soava como um eco, dentro da cabeça de Daniel. Sem pensar, ele deu meia volta e correu, sentindo algo atrás dele. Ouviu passos pesados, depois um som gutural e um vento frio passando por seu pescoço. Quando chegou à casa, bateu a porta e desabou no chão, tremendo. Lucas já estava acordado e, ao ver seu estado, apenas disse: "Eu te avisei." Na manhã seguinte, Daniel foi embora. Nunca mais voltou ao sítio. E Lucas também se mudou pouco tempo depois. O que quer que estivesse no casebre ficou lá, esperando por outra alma curiosa o suficiente para quebrar o silêncio da noite. O hóspede do quarto 310. Sou recepcionista em um hotel antigo no interior de São Paulo.
Já trabalho lá há mais de 10 anos e me acostumei com todo tipo de hóspede. Desde famílias felizes até viajantes solitários e empresários estressados. Mas há um quarto que ninguém quer ficar, o 310. Os funcionários mais antigos sempre me alertaram. Se puder evitar, não hospede ninguém no 310. Eu achava besteira. Diziam que, anos atrás, um hóspede tirou a própria vida lá dentro. Mas eu, sinceramente, nunca acreditei nessas histórias. Até a noite de 15 de julho de 2022. A chegada do hóspede. Era uma sexta-feira chuvosa e o hotel estava praticamente lotado. Foi então que um homem entrou. Ele parecia exausto, encharcado pela chuva e carregava apenas uma mochila. Tinha olhos fundos e uma expressão vazia, como se não dormisse há dias. Boa noite. Gostaria de um quarto para esta noite. Verifiquei o sistema. Só havia um quarto disponível, o 310. Por um momento, hesitei, mas não podia simplesmente dizer: "Ah, esse quarto é assombrado. O senhor se importa?" Então, entreguei a chave. Ele não pareceu se importar. Pegou a chave e subiu sem dizer nada. O primeiro chamado, 2 horas depois, o telefone da recepção tocou. Era do quarto 310. Atendi. Recepção, em que posso ajudar? O silêncio do outro lado durou tanto que achei que fosse engano. Mas então ouvi um sussurro. Tem alguém aqui dentro. A voz do hóspede estava baixa, quase trêmula. O quê? O senhor está sozinho, tem certeza? Eu vi pelo espelho. Alguém passou atrás de mim. Um arrepio subiu pela minha espinha. Mas tentei manter a calma. Vou enviar um segurança para verificar. Chamei Antônio, nosso segurança noturno, e expliquei a situação. Ele pegou o rádio e foi até lá. Minutos depois, ele desceu. Nada lá. O cara parecia assustado, mas o quarto está vazio. Voltei ao meu trabalho, pensando que fosse cansaço ou paranoia do hóspede. Mas eu estava errado. O segundo chamado. Por volta das 3 horas da manhã, o telefone tocou novamente. Alô? Ele está aqui. A voz do hóspede estava mais rouca, quase desesperada. Quem? O homem no espelho. Ele me observa. Meu coração disparou. O hóspede continuou. A porta do banheiro está trancada por dentro. Eu não tranquei. E o espelho? O reflexo não está certo. Levantei-me num impulso. Algo estava errado. Muito errado. Peguei o telefone e liguei para Antônio novamente. Sobe lá outra vez. Vê se esse cara tá bem. Ele subiu, mas desta vez demorou mais. Quando finalmente desceu, estava pálido. Tem algo errado naquele quarto. O que houve? A porta do banheiro realmente estava trancada, mas quando eu forcei e consegui abrir, não tinha ninguém lá dentro. E o hóspede estava encolhido na cama. Dizia que viu um homem sem rosto no espelho. Engoli em seco. O último chamado. Já eram quase 4 horas quando o telefone tocou pela última vez. Desta vez, ouvi apenas a respiração pesada do hóspede. Senhor, perguntei. Ele sussurrou. Ele não está mais no espelho. Como assim? Ele saiu. O telefone ficou mudo. Corri até a sala de segurança e pedi para Antônio verificar as câmeras do corredor do 310. E foi então que vimos o que as câmeras mostraram. Na gravação, o corredor estava vazio, mas às 13h52, a porta do quarto 310 se abriu sozinha. O hóspede saiu apressado, de cabeça baixa, e correu para a escada de emergência. Mas a porta permaneceu aberta por alguns segundos. E então, algo saiu. Não era uma pessoa. Era uma sombra disforme, escura, como um borrão na imagem. Ela parecia se arrastar para fora do quarto e depois desapareceu. Não conseguimos explicar. O desfecho. O hóspede nunca voltou para pegar suas coisas.
No dia seguinte, deixamos o quarto 310 interditado. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela noite. Mas uma coisa é certa: nunca mais ofereci aquele quarto a ninguém.